A gente fazia vozes nessa música e a gente ensaiava essa música com um prazer muito grande, assim. E eu queria compartilhar isso com vocês hoje e foi uma maneira de emocionar a Pri. Eu tinha certeza que ela ia se emocionar, eu me emocionei e muito gostoso. Troco, Pri, porque você me emocionou ontem sozinha. Você é muito engraçadinha, né? Te amo, amiga. Você é uma bênção na minha vida, sempre foi. Na verdade, a honra é minha, o privilégio é meu, né? A sua amizade sempre foi um tesouro que Deus me deu. E eu acredito que amizades que Deus faz, né? Que Deus que sela, elas são eternas. Aonde a gente estiver, Sim, a gente está sempre conectada, né, Cela? sim. E Uma foi hora muito pela legal outra, isso, né? sonha com a outra. A gente, quando a gente era adolescente, a gente era e parceira de oração, a gente compartilhava um monte de coisas, a música, né? A gente tem histórias assim muito engraçadas. A Priscila tinha uma história comigo assim, ela sempre sabia exatamente o que eu estava pensando. Ela falava, ela conseguia ler todas as minhas expressões faciais. E quem me conhece sabe que eu sou a pessoa da expressão facial, né? E ela exatamente o que eu estava pensando. Ela traduzia o meu rosto, assim, e eu dava risada, às vezes eu ficava até chateada, né? Mal-humorada. Era muito engraçado. E ela sempre É a andava junto convivência, né, ali. amiga? É verdade. Ai, era muito gostoso, né, Pri? Que Mas aprendi delícia. muito contigo, amiga. Muito mesmo. Sim. E E continuo amigos assim. aprendendo. Tô aprendendo sobre o Ah, cérebro com você, aprendendo sobre como cuidar dos é. meus filhos melhor. Que eu acho que muita gente que está aqui Amém. hoje quer aprender um pouquinho mais sobre como melhorar, né, no cuidado dos filhos em casa, né? Então você Sim, aí que sim. chegou, que é pai, é mãe, está interessado nos conhecimentos que a Pri pode oferecer e no que eu também posso contribuir em relação a essa modulação, né, do cérebro. Sejam bem-vindos. Quem é profissional da saúde também seja bem-vindo. A Priscila, ela é nutricionista materna infantil e ela vai contar um pouquinho sobre essa coisa do romper, né, Pri, da maternidade, né, a experiência da Isso. maternidade na vida dela e como ela encarou, assim, de volta, depois de uma maternidade linda, o mercado de Uhum. trabalho e como ela chegou nessa especialização que hoje está super em alta, assim, super bem-vinda, né? Certo, amiga. Muito prazer a todos, boa noite. Sou Priscila, sou mãe do João, de 12 anos, sou mãe do Matheus, de 9, e da Beatriz, de 5. Oh, meu Deus. Nós viemos para Cuiabá há 13 anos e aqui, na verdade, eu parei tudo que eu estava fazendo, já era formada para começar a ficar somente, né, exclusivamente para minha família. Acredito que família é o nosso bem mais precioso, né? Então, toda mulher que não está preparada emocionalmente ainda para voltar ao mercado de trabalho, e se você tem possibilidade de estar em casa para cuidar da sua família, faça isso com muito orgulho, né? Porque o tempo que eu estive na minha casa cuidando da minha família, eu tentei fazer com excelência e sem culpa nenhuma. Porque eu tinha certeza que no tempo certo, né, eu nunca fugi do meu propósito, fazia parte do meu propósito cuidado da minha família. Então, na sequência, veio o Matheus, né, que está com 9 anos, e depois chegou a Bibi. Só que nesse percurso, eu já estava estudando a respeito da nutrição materna infantil, até por conta dos meus filhos mesmo, né? Então, por conta da saúde do João, das dificuldades sensoriais do Matheus, né? Eu fui tentando focar um pouco nesse público infantil, porque algumas mães também tinham dúvidas que vinham a mim para perguntar como nutricionista, e às vezes eram dúvidas que eu também partilhava, né? Eu também tinha desejo de conhecer. Então comecei a fazer a minha especialização em nutrição materna infantil. E aí, com a chegada da Bia, eu posso dizer que eu apliquei a nutrição materna infantil especialmente nela, né? Então é muito quem convive comigo nota, né? Como a Bia é perto dos irmãos, como ela se alimenta muitas vezes diferente, faz escolhas muito diferentes dos irmãos, porque ainda, né, que a gente
tente fazer o melhor, muitas vezes, pela falta de conhecimento, ou pelo conhecimento um pouco limitado, até muitas vezes, se ela sendo orientado até por profissionais de saúde, né, a gente faz errado. Né? Então, quando a nutrição materno-infantil surgiu, né, rompendo mesmo com alguns conhecimentos, estudando um pouco mais do intestino, a conexão que tem, a modulação a nível cerebral. Então, eu comecei a entender um pouco mais. E eu apliquei essa prática na Bia. Né? Então, gente, a Bia hoje é o meu cartaz. Ainda. Ela é parceira de Comer Tomate com Samuel. Eles não se conhecem ainda, mas quando eles se encontrarem, eles vão se dar super bem. Assim, a Bia ajuda a Pri nas receitas. A Priscila desenvolve, né, receitas maravilhosas. E ela ajuda a Pri na cozinha. E ela é muito mocinha, ela é muito linda, tão pequenininha. Ela é. Assim, a consciência, né, Pri, do quanto é importante, sim, né, a nutrição. Tem a questão de ser a terceira, né? E também a gente chamega, mas diferente do primeiro. A gente chamega, mas sempre vai na sequência, né? E ela foi aquele presente mesmo que Deus nos deu. Eu não estava esperando a chegada da Bia e recebi a Bia de presente, né? Ela é a nossa cerejinha do bolo. E foi assim que eu comecei, né? Atendendo dentro da nutrição materno-infantil. Quando eu já estava atendendo, eu comecei a me interessar muito por essa questão da nutrição funcional, né? Eu tenho uma amiga irmã também, que é a doutora Roberta. A doutora Roberta é uma médica integrativa, funcional, e ela me puxou um pouco mais para essa parte, para trabalhar com ela, né? Ela estava precisando de uma nutricionista que atendesse os pacientes dela, e ela me convidou. Né? Então, ela foi aquela outra chave que eu recebi aqui em Cuiabá, como para ir para esse público, né, da parte de modulação, né, a nível de intestino-cérebro, né, então ela foi um dos... integrativa, né? Isso, né, e aí assim, eu me apaixonei mais ainda, eu já era apaixonada pela nutrição, mas me apaixonei mais ainda, e hoje eu faço uma outra especialização, que é com o público de crianças autistas e com qualquer transtorno de neurodesenvolvimento. E me apaixonei, né? Conta aí você um pouquinho também, amiga. Eu sou fisioterapeuta, me dediquei à pesquisa. A maior parte, aliás, desde a graduação, né? E eu tô na neuro desde que eu comecei a pesquisar. E eu sou muito feliz por isso. Neuro é uma área que as pessoas correm um pouco dela, porque tem fama de ser muito difícil. Mas a hora que você recebe a primeira picadinha e que você olha e fala, isso é lindo demais, né? E aí você cria ali uma motivação para você ir aprendendo. E hoje eu tô num desafio super lindo, né? Que você contou sua trajetória de mãe, né? E eu tô nesse momento, a Pri é uma referência para mim, porque assim, ela voltou para o mercado de trabalho de um jeito muito lindo e eu fui meio que me inspirando nela e vendo todos os passos que ela dava e curtindo muito. E eu me vejo seguindo um pouco do caminho que ela trilhou hoje, porque hoje os meus olhos estão na prática, eu estou me dedicando à prática, né? Com toda esse know-how aí, né? Todo esse repertório que a pesquisa deu, né? E pretendendo continuar fazendo pesquisa, mas com esse olhar mais focado na prática, né? Com um olhar na neuromodulação, né? Com um olhar assim, aí eu fui buscar maneiras de como impactar o cérebro do meu paciente, né? Como eu posso montar protocolos diferenciados para que o meu trabalho realmente reflita essa experiência diferenciada, né? De ter percorrido a vida acadêmica, né? Então, assim, eu sou muito grata pela minha jornada, eu sou muito feliz. A Pri sabe, assim, sabe muito bem, né? Não foi fácil, né, amiga? Como foi o meu começo, o contexto que eu cresci, o contexto financeiro, de recursos, as expectativas que eu tinha em relação aos estudos eram muito mínimas pelo ambiente que eu estava, né? A cidade pequena, né, Pri? A gente não tinha como sonhar em faculdade, era uma coisa assim, muito sobrenatural. É verdade. Você
pensar que você teria uma oportunidade de fazer um curso superior, não era? É verdade. Só as cidades Teria ao que redor sair da tinham cidade isso, para e ir não para... tinha. Sim, verdade. Então não tinha nem... As escolas nem... assim, só as escolas mais caras que preparavam, né, os alunos, e eu não tinha acesso a isso, Sim. né? Então eu fui, assim, pela necessidade e pelo um trilhar, assim, que Deus fez por mim e me trouxe até aqui, né? E eu nunca parei de estudar e eu não paro de estudar e eu fico inventando, cada hora é uma coisa nova e é E muito amiga, gostoso. quem que pode procurar você? Qual é o público que precisa te procurar? Hoje eu tô experimentando muitas coisas novas, então eu escolhi um nicho, assim, eu tô trabalhando com enfoque é, de neuromodulação, né? Porque tem várias formas de você neuromodular o cérebro, né? A gente está começando aqui com esse tema maravilhoso, né? Pela nutrição, a gente influenciando aí o eixo intestino-cérebro, a sistema límbico, né? Lindo. A gente vai aí focar um pouco em pacientes que apresentam transtornos de humor, depressão, ansiedade, pessoas com dor crônica, né? Como eu estou assim, bem no começo do meu retorno, né? Da minha maternidade, licença maternidade estendida, eu vou começar aos poucos. Eu fiz um programa assim, fiz um plano de negócio e estou começando aos poucos num nicho pequeno, né? Para ir aumentando a minha estrutura depois. Então, assim, e eu vou trabalhar com uma coisa nova, que é protocolo intensivo. Então, eu resolvi fechar um pouco, né? O meu nicho, assim, né? Falar de negócio. Então, assim, eu foquei nesse ponto, né? E tô desenvolvendo um pouco, assim, em cima de doenças que possam estar relacionadas à saúde da mulher, do cérebro, né? Muito bom. Então, assim, eu tô fazendo tudo novo, com uma propriedade muito linda que eu sei que foi a maternidade que me deu, sabe? Então, assim, eu busquei ferramentas, assim, muitas ferramentas de diferentes, assim, direções, assim, para neuromodular o cérebro. E é com isso que eu tô sonhando, é isso que eu tô desempenhando hoje aqui em Araraquara, né? Que eu acabo de me mudar também para essa cidade. Então é tudo muito novo e eu tô muito feliz. E eu tô muito Muito feliz que, linda, né? Como paralelo a isso, sempre. eu tô aqui, porque, assim, tô desenvolvendo algo que, para colocar um pouco de conhecimento que eu tenho, né, à disposição das pessoas, tentando fazer isso uma linguagem fácil, né? Isso aí. Respondi? Falei muito. Respondeu, amiga, respondeu. E eu fico muito orgulhosa, né? Na verdade, a Marcela, ela super se capacitou, né? Como ela disse, nós viemos do interiorzão, né? E muito sem expectativa na nossa realidade ali. E, na verdade, a Marcela, ela tinha asas de águia, ela sempre teve, né? Nunca se limitou a ficar somente naquilo ali, sempre foi assim, né? Então, o fato dela querer estudar, aqui em casa, Rodrigo diz que o estudo faz realmente a gente decolar, né? A gente ensina isso para os nossos filhos. E, de fato, você não se limitou, né? Você foi. Quando você chegou onde você queria, você sonhou um pouco mais alto. E assim você foi galgando. Então, realmente, esse é o seu diferencial e você me inspira, Ai, né? A não parar, a voar mais alto. De fato, voar mais alto. Né? E esse voar mais alto, Cela, é importante a gente falar que é de acordo com aquilo que a gente pode naquele momento também. Né? Porque às vezes a gente tem muitos sonhos, e nem sempre a gente pode contar ele para qualquer pessoa. Né? A gente tem sonho porque a gente confia muito na capacidade que Deus nos dá. Né? Eu sempre, antes de fazer uma consulta, eu peço a Deus muita sabedoria e discernimento, porque tem coisas que a ciência nos mostra, mas tem outras coisas que não é a ciência que vai nos mostrar. E quando você consegue atender aquele paciente de todo o teu coração, sabe, olhando ele de dentro para fora e tentando observar até a questão sentimental, né, daquele pai, daquela mãe. Eu digo para Rodrigo que quem chora no meu consultório não é mãe, é pai. Eu começo a conversar sobre a saúde do filho, quando eu for ver, o olho do papai vai ficando emocionado, vai piscando, piscando, piscando. Eu falo,
tudo bem, não tem culpados. Não é culpa de ninguém. É muito interessante, né? olhar para a paternidade, né, Pri? Eu andei falando, Sim. né, no Insta sobre a paternidade. É muito importante a presença do pai, né? Sim. Efetivamente para o desenvolvimento. Como eles são influenciadores também, né? Desenvolvimento, né? Exatamente. Sim. E na hora certa a gente voa. Sim. Falamos um pouco, então, assim, da nossa motivação, né, como mães, de sermos profissionais que estão aí motivadas pela maternidade. Você quer falar um pouquinho sobre o eixo intestino-cérebro? Acho que a gente podia começar falando. Eu recebi algumas perguntinhas que você me mandou, né? Que você recebeu aí. Boa. E eu acho bem interessante a gente conversar um pouco sobre o preparo para engravidar, né? Porque às vezes a gente chega ali. Eu sempre comento que antes a gente planejava se casar, né? A gente faz planejamentos para comprar uma casa, a gente se organiza. Mas para engravidar, a gente não se organiza. Né? Então, na realidade, a gente precisa de uma destoxificação, né? Tanto do pai quanto da mãe, para a gente poder gerar. Né? Então, tem todos os exames que a gente precisa fazer com antecedência, não é somente a suplementação. Né? Então, a gente precisa se preparar de fato para engravidar. Quando a gente engravida, a gente prepara essa mãe, né? No desenvolvimento dessa criança. Então, aquilo que a mãe come, né? Antes era o pai e a mãe, agora é com a mãe. Aquilo que aquela mãe se alimenta, o tipo de medicação que ela vai tomar durante a gestação, isso tudo vai influenciar na formação dessa criança. Né? Antes a gente olhava muito somente para a questão DNA. Né? Hoje a gente pensa muito na questão epigenética, aquilo que modula o nosso DNA. Né? Então, todas as vezes que eu vou conversar com uma avó, né, eu sempre falo muito com ela a respeito de comeu, mas não morreu. Né? Por que é diferente o comeu, mas não morreu da geração dela, que ela deu para os filhos, que os filhos estão dando, né, para os netos dela? Por que tá tão diferente? Por que pode sim, né, comer e morrer? Porque tá diferente, mudou tudo. Né? Nós somos aquela geração dos industrializados, da praticidade. E essa parte do comer e morrer tá aqui dentro da minha especificidade, né? Que tô mais voltada para adulto, né, Pri? Então, assim, a conta chega, né? Não chega, amiga? Chega. Né? Então, é muito importante que durante a gestação, essa mãe tenha cuidado também com aquilo que ela come. Não é comer por doce, não é mais comer aquilo que somente está com vontade, eu só consigo comer isso, eu quero comer somente isso. Não é isso. Não pode mais. Ela tem que pensar. E a gente pensa também muito na questão inflamatória, Cela. Né? Aquela mulher tratou enxaqueca a vida inteira e engravidou. Durante a gestação, ela continua com enxaqueca, dores musculares, dores nas articulações, e ela nunca procurou saber a raiz do problema dela. Só socou medicação para dentro. Para toda dor existe uma raiz. Né? E muitas vezes essa raiz tem uma questão imunológica. Né? É um sistema imunológico que está ativado ali, combatendo o processo inflamatório, e ela nunca investigou. Né? Então, lá na gravidez, ela continua, aí constipa o intestino, né? Que tem toda uma questão hormonal, come aquilo que continua inflamando ela, e esse neném, quando nasce, muitas vezes, já nasce inflamado. Porque as bactérias que colonizam aquele trato gastrointestinal daquela mamãe são as bactérias que vão carimbar aquela criança também. Né? Então, nasce já um bebezinho com disbiose, né? Com desequilíbrio nessa flora. Então, tem fatores que vão influenciar a formação da flora intestinal dessa criança. Né? Então, se é uma criança que vai nascer por via vaginal ou cesárea, se é uma criança que vai receber leite materno ou fórmula, né? Se é uma criança que... O que ela vai receber ao longo dos 2 primeiros anos de vida dela? Isso tudo vai influenciar as bactérias que vão colonizar o intestino dessa criança. Né? Se é uma criança que já nasce com alergias alimentares, né? Alergias alimentares é portinha para várias outras alergias. Né? Uma criança que tem a PLV, que tem alergia à proteína do leite de vaca, ela precisa ser tratada no intestino dela também, não é só retirar o leite de vaca. Essa criança ela precisa ter uma flora
que seja vista, que seja olhada pelo profissional que está acompanhando aquela família. Não é só retirar o leite de vaca, né? Por isso que muitas vezes... Você está aí comigo, amiga? Tá me ouvindo? Tá travando, Cela? Travou? Deu uma travadinha agora. Tô te ouvindo. Estão me ouvindo, gente? Eu tô te ouvindo, Cela. Vocês estão ouvindo, gente? Eu tô te ouvindo também. Tá? Então tá. Tô. Certo. Então é importante que a gente cuide dessa criança nos primeiros anos de vida dela e siga muito à risca, né? Aquilo que a gente vai oferecer de alimentação, né? Não colocar nada que seja artificial, que tenha corante, que vai dar gatilhos inflamatórios a nível de desenvolvimento dessa criança, né? Beleza, está ótimo, ótimo, ótimo. Tá todo mundo nos ouvindo, Cela. Ai, que bom. Até o Ebinho tá aí, gente. Olha lá, Ebinho. A Fernanda. A tia Ruth Fernandinha. entrou. A tia Ruth é professora de violino do Samuel, gente. Ela é a pessoa mais linda. A Que delícia. Jaque, minha vizinha. Obrigado, Jaque. E aí, quando a gente vai cair lá na questão de intestino-cérebro, é importante que a gente fale, né, que lá no intestino tem vários neurotransmissores, né? Então, quando a gente fala da epigenética, a gente está falando ali da questão cantar nada, olha aí. Vou ler nada que está escrito aí, senão eu perco o foco. No começo, depois você olha a gravação. Marcela já aprontou aqui no início, Ebin. Então, quando a gente fala ali... Nada. Quando a gente fala da epigenética, amiga, a gente está falando realmente dessa modulação, né, a nível intestinal, o que essa criança vai receber, o que ela recebeu ali ainda no útero do papai, da mamãe, da genética do pai, tudo isso serve, né, como um gatilho. Hoje eu trabalho com criança dentro do autismo, né, e muitos pais, eles chegam para mim e me perguntam se tem cura, né, por que essa criança é autista, né? Então existe toda uma modulação nesse DNA, né? Antes o número de crianças autistas, a gente mal falava de autismo, eu quando eu me formei, eu não se falava de autismo há alguns anos atrás, né? E hoje a gente vê que para cada 54 crianças nascidas, uma está dentro do espectro. Básica, né? Sabe? Ou seja, aquilo que nós estamos recebendo é um nível muito alto de pesticida, é um nível muito alto de conservante, é um nível muito alto de corante, né? Tudo que a criança come, e que os pais, hoje nós estamos consumindo também, né? Nós, muitas vezes na correria do dia, a gente pega a praticidade. E nessa praticidade aí tem um grande prejuízo. E a conta vai chegando, né? A conta chega. É como se fosse uma poupança, né? Você vai depositando. É como se fosse uma poupança. Vai chegar uma hora. Exato. Que vai cobrar. Isso aí. E aí a questão do eixo intestino-cérebro, que você vai poder falar até melhor do que eu, é que toda essa questão, às vezes a gente pega uma criança que é muito agitada, uma criança que não dorme, né, uma criança extremamente estressada. Aí muitas vezes os pais chegam para mim e falam assim, Pri, não come, é uma criança seletiva, tem alguma coisa que eu posso suplementar? Tem algum estimulante, algum estimulador de apetite para que essa criança possa comer melhor, né? Mas ainda que a gente possa ofertar esse estimulante, a criança vai acabar comendo aquilo que ela gosta, só aquilo que ela aceita. O mais importante é o caminho do que não comer, do que o caminho, né? Exato. De comer, né? Isso. E muitas vezes existe uma raiz, né? A gente foi programado para se alimentar, desde o nosso nascimento, né? É tão bonitinho, quando nasce já vai procurando ali o bico da mãe para se alimentar. Uma criança que de cara já rejeita o peito, sempre precisa de investigar. É uma pega que está errada, é uma dor que ela está sentindo, né? Porque nós fomos feitos para se alimentar. Né, sobre a amamentação e a microbiota, né? Sim. E a microbiota da mãe também passa, né? Quando o neném nasce, através do leite, né?
Em vez Sim, da tanto mãe pelo canal gritar. vaginal, que passa, neutraliza aquelas bactérias ambientais, né? Por isso que é recomendado que se faça o parto por via vaginal. E quando os profissionais não conseguem, né? Eles estão fazendo agora de passar um pouco aquilo que fica ali no canal vaginal, né? Na criança, no corpinho da criança, para que possa acontecer essa colonização de bactérias na criança e ela absorver um pouco aquelas bactérias ali do canal vaginal. É bem lindo, E né? se E na percebesse que o amamentação ato da também. amamentação, né, coloniza essa microbiota também é um negócio muito apaixonante, né? É lindo. Sim, sim. Por isso que é recomendado que se vá até pelo menos uns 2 anos, né? Sim. A amamentação mesmo, e até 6 meses exclusivo. Fazer de tudo para que isso aconteça, né, Cela? Eu sei que na realidade de muitas famílias, né, que eu acompanho, não foi assim. E muitas vezes da criança dentro do espectro, menos ainda. Por quê? Muitas vezes a criança ela já nasceu chorando e começa com refluxo, e começa com muita cólica. E aí a mãe, no ato desesperador, fala assim: é o meu leite que está causando esse mal-estar no meu filho, eu vou retirar. E aí entra com fórmula. E quando entra com fórmula, aí que o negócio piora mais ainda, né? Então, muitas vezes, já essas colônias de bactérias que estão ali, né, que residiam na mãe, que estão trazendo inflamação na criança. Eu sempre falo que aquilo que incomodava a minha mãe, né, que ela foi desenvolver assim lá para os 40, 50 anos, né, aquele pantoprazol todo da vida que se toma, né, ao longo da vida, porque vai causando mal-estar, aquilo que ela desenvolveu mais tarde, eu desenvolvi mais cedo. E os meus filhos mais cedo ainda. Sim. Porque a gente foi modulando essa microbiota com aquilo que nós fomos recebendo. Uhum. Entendeu? Fala um pouco aí, Celo. Não, eu tô pensando aqui nessa relação, né, pensando assim como profissional da reabilitação, né, o quanto, a gente fala assim, equipe multidisciplinar, né, mas Sim. assim, para valer mesmo, a gente tinha que estar ali juntinho, pensando nesses tratamentos, né, pensando assim, Sim. se há várias formas de neuromodular o cérebro, né, então vamos usar todas, né, esse que é o meu assim, é o meu sonho, é conseguir bombardear, assim, esse Sim. sistema nervoso central através de todos esses recursos que a gente tem, né? Por exemplo, se a gente se dedicar a exercício aeróbico, a gente neuromodula, né? Se a gente tiver a relação sono-vigília, a gente também está neuromodulando o cérebro de forma E é, positiva, né? Se essa e é relação for importante você boa. falar isso, até pela questão das telas, né? O Sim. excesso de tela. Hoje a Você gente já viu que eu fiz uma comenta. campanha menos tela? Não vi, não. Eu Pô, fiz, amiga, eu fiz eu fui. várias semanas assim, menos tela, assim, mostrando o quanto modula, né, o cérebro, hormônios, Sim, né, o excesso sim. a gente tem que usar a tela ao nosso favor, né? A gente não vai viver sem tela, né? O ensino remoto, né, a escola hoje está na tela, tá tudo na tela. A gente pode ter momentos bons com a família na frente da tela, mas com limites, né? Uhum. Sim. Assim, Existe um regulado, limite. doses pequenas, né? Sim. É interessante, eu tenho atendido alguns pacientes onde os pais relatam esse sono muito perturbado. Né? Uma criança muito inquieta durante a madrugada, uma criança que acorda chorando, É batata, é, e tela. mais, né? A questão metabólica também, né? A criança que engordou muito durante a pandemia. E não Sim, foi assim, não sedentarismo, né? foram 2, 3 quilos. Foram 6, 8, 10 quilos em Eu um tenho um ano. post que mostra isso, que assim, a criança ela ficou parada, ficou sedentária. Só que tem uma outra coisa, né? Que todo mundo que fica muito aí maratonando aí, a gente fica com o hábito de dar uma levantadinha e pegar uma coisinha, dar uma levantadinha e pegar uma coisinha, né? Então, Ah, o fato de não gastar energia e acumular com coisa, com um hábito ruim, né?
Então a gente fala assim, Sim. mudanças de hábito, né? Como profissional, eu tenho várias ferramentas na clínica para neuromodular, né? Na físio, assim, além do exercício, além dessa abordagem de nutrição que eu acho que a gente tem quando fala de reabilitação neurológica, é obrigatória, né? Diante desses conhecimentos que a gente tem hoje. A gente tem a estimulação transcraniana, estimulação do nervo periférico, a gente tem um monte de ferramentas para a gente fazer e a gente tem um monte de ferramentas para motivar também a mudança de hábito, Olha né? que bacana. Assim, é Muito mudança de bacana. hábito, né? Isso Mudança aí. de hábito se você pensa em engravidar, mudança de hábito se você está grávida, mudança de hábito se você está amamentando, né? Isso aí. Mudança de hábito se você pretende ter um envelhecimento saudável, né? Bem interessante você falar. Você estava comentando da questão da equipe multidisciplinar, né? E eu vou sempre falar um pouco mais da minha prática, porque eu trabalho, o meu público é muito a questão da criancinha mesmo, né? A mãe, ela chega já muitas vezes grávida, então eu acompanho aquela mãe, depois eu vou para a parte da amamentação. Essa questão da equipe multidisciplinar, Cela, eu gosto sempre de falar o seguinte, uma criança que está fazendo uma terapia, e o terapeuta, ele quer a participação real dessa criança na terapia, o terapeuta, ele precisa sempre pensar na alimentação dessa criança também. Porque uma criança, a gente sabe que o cérebro, em especial, né, de crianças dentro do autismo, a barreira hematoencefálica é muito frágil. Né? Então, dependendo de como está o intestino dessa criança, se tem proteínas ali que estão caindo na corrente sanguínea, mal digeridas, e está causando um efeito de agitação nessa criança, de irritabilidade, né? O que vai acontecer dessa criança não se concentrar na terapia. Uhum. Né? E Exato. o que eu vejo muitas vezes, né, na minha prática, é que está havendo ainda um pouco de atraso nisso. Sabe? Do terapeuta realmente. De concentração, Pri. Eu acho que é muito mais significativo, vai além, sabe? Assim, se você deixou a estrutura apta, a janelinha aberta para que haja neuroplasticidade, sabe? Tipo assim, se você muda, se você pensa num protocolo nutricional para colocar junto com a sua terapia maravilhosa, nível A, dentro da física, no meu caso, né, de evidência científica, e você não pensar que você vai, que você precisa alertar, ensinar, exigir que ele tenha essas mudanças, que ele faça uma dieta diferente, pensando no seu tratamento, pensando na sua proposta, sabe? Até porque é individualizado. Exatamente. Né? Uma das coisas que você tinha me falado sobre a questão de quando se pensar em retirar glúten, quando se pensar em retirar caseína, né? Sempre é uma criança individualizada. Né? Glúten e caseína são gatilhos inflamatórios. Né? E muitas vezes, quando os pais vão falar isso, às vezes com o pediatra que acompanha, eles falam, mas no seu filho não é alérgico. Você está falando isso por causa de uma pergunta? Não, quando eu comecei a falar, ele mandou. Olha, desculpa se eu interrompi seu raciocínio. Caseína e o glúten têm relação com a desbiose em autistas? Sim. A criança autista, ela tem um intestino mais permeável. O que é um intestino permeável? É um intestino mais aberto. Tá? Então, o intestino é para ter todas as juntas dele bem fechadinhas. Tá? Dentro da criança autista, não. Essa junta é um pouquinho mais permeável pelo processo inflamatório. Falta a enzima digestiva, falta as bactérias, que são as grãs positivas, que a gente chama, para combater. Muitas vezes é um sistema imunológico que já está muito cansado, né, de combater essas proteínas inflamatórias. E quando os pais começam uma... Mas isso não é exclusivo do autista, né, Pri? Isso pode estar acontecendo comigo, com você, com uma criança normal, pode, né? Pela desbiose já instalada, uhum. Tá? Mas dentro do espectro, normalmente essas crianças não conseguem digerir proteínas que são maiores para ele. Sim. Então, por exemplo, a caseína, ela vai cair na corrente sanguínea e ela vai fazer um efeito opioide a nível cerebral. Por isso que muitas vezes crianças dentro do espectro, ela é viciada no leite de vaca. E aí os pais falam assim, mas só bebe leite.
E como é que eu vou fazer para retirar somente aquilo que ele aceita? Aí fica naquele efeito, aí a criança, ou a criança está constipada, ou a criança está extremamente assada, porque o leite está causando ali aquela fermentação, né? Sim. Mas pode ser que não. Todo autista, ele vai ser diferente um do outro, né? Ele tem identidades diferentes. E pode ser que ele não reaja tanto ao glúten quanto ele está reagindo a uma banana, como está reagindo a um alho. Tá? Então, eu pego crianças que estão com o intestino tão permeável ao ponto de estarem reagindo a proteínas que não deveriam reagir. Tá? Então, é individualizado, a gente olha para o sistema imunológico, a gente olha para o sistema gastrointestinal dessa criança, a gente olha ali nos exames dessa criança o que está faltando, né? O que está sobrando, o que a gente precisa modular nessa criança para que aí sim ela tenha uma resposta menos inflamatória. Né? Se ela vai ter uma resposta menos inflamatória a nível intestinal, a nível cerebral também ela vai ter uma resposta positiva. Ó, tem que modular, se eu for pensar só no intestino, são mais de 500 milhões de neurônios. Né? Já pensou? Começando aqui, ó, na laringe, né? E chegando até lá embaixo no intestino, influenciando diretamente o cérebro por essa via que você falou agora, né? Da permeabilidade, né? A barreira hematocefálica. Hematocefálica, A isso. gente tem, gente, neurotransmissores, né? Levando informação o tempo inteiro para o sistema nervoso central. A gente tem a população dos fungos, as bactérias que são mais 500 mil, parece, né? Uma coisa assim. E no espectro, Cela, esses fungos e bactérias, né, no caso, principalmente essa questão fúngica, que é pouco investigada, né? O fungo ele causa muita agitação na criança. Né? As estereotipias, muitas vezes, está ligado àquilo que a criança, comportamental, e a criança não consegue te falar. Então, você vê um comportamento, né, o tempo inteiro, liberando toxina o tempo todo no organismo da criança a nível cerebral. Sim. E ela fica agitada, não dorme. Perturbada, né, por essa intoxicação, né? E assim, sem contar, né, da absorção de nutrientes, que é uma coisa mais básica, que a gente sabe, né? Uma coisa que me encanta nessa estrutura, né? O sistema chama sistema nervoso entérico, né? No sistema nervoso entérico é que as principais secreções hormonais acontecem nele, né? Então, assim, uma curiosidade linda, né? É a serotonina, né? Serotonina, o GABA, dopamina, mais quem? Noradrenalina. Tá todo mundo sendo secretada e conversando ali, né? O tempo todo. Assim, direto com o cérebro, impactando direto o cérebro, né? 95% da nossa serotonina tá secretada no sistema nervoso entérico, no intestino, né? No intestino. Assim, um gancho aí para você tratar a depressão, né? Para você mudar a vida de um paciente, né? Assim, Exato. Você tem essa consciência de que é muito poderoso, assim, é uma ferramenta muito poderosa para você pensar. Você vê a importância da alimentação, né? Quando eu comecei a fazer a nutrição, eu não tinha essa expectativa toda, não, viu? Eu tô apaixonada, A nutrição é muito linda, né? Na verdade, é muito mais daquilo que ensinam numa faculdade, né? Quando você mergulha mesmo nos nutrientes, naquilo que impede a absorção dos nutrientes, né? Igual o intestino permeável, não adianta você suplementar, né? Suplemento polivitamínico no intestino que está vazando, vai sair tudo no cocô. Você primeiro precisa tratar o intestino. Está falando da alteração comportamental, né? Eu anotei aqui um exemplo para falar de um estudo com ratinhos, né? Eles arranjaram uma maneira de perturbar lá o ratinho no sistema digestório, sobrecarregaram lá, não lembro direito o que eles fizeram, e aí eles viram que o eixo HPA estava totalmente desequilibrado, né, alterado, modulado por essa perturbação digestória, e os ratinhos estavam reproduzindo o comportamento de depressão, né? Olha aí. Então, assim,
Então, Tudo assim, a ver, né? a gente está falando de modulação, o eixo hipotalâmico pituitário adrenal, a gente está falando de modulação do sistema imunológico, né, que você já falou, humor, emoções, sexualidade, né, e gasto de energia. A gente falando de comportamento e eu pensando aqui em adulto, né, às vezes a gente tá aquela história da energia baixa, né, Uhum. energia baixa, eu, eu tenho muito sintoma de fadiga. E assim, depois do Covid, então, Jesus amado. Na verdade, A processo gente tava. inflamatório ativado, começou um processo inflamatório, né? E a gente sempre, quando passa por um processo inflamatório, Cela, a gente precisa novamente se cuidar, né? Olhar exames, né? Fazer aquele check-up mesmo em todos os sentidos, ver o que está fora, né, da casinha certa. E é importante falar que na questão de exames mesmo, às vezes eu pego pacientes que estão muito nos limites, nas extremidades. Né? Então, Ó, ele estão pega ali. perguntando, vai ficar gravada, viu, Lu? Linda, obrigada que você tá aqui. Vai ficar gravada, viu, gente? E às vezes está muito ou nas extremidades os resultados desses exames. Né? E isso também Sim. precisa ser visto, porque resultado de laboratório, média de laboratório, nem sempre é a melhor. Então, cada paciente ele precisa realmente ser visto dentro do contexto que ele está vivendo, né? Do Sim. pós que também ele está vivendo. E todo nutriente, Cela, é importante falar que ele não pode ser visto de uma maneira individualizada. Né? Existe todo. Um nutriente vai chamando pelo outro. Né? Absorção de ferro, para absorção de ferro eu preciso da vitamina C. Então, são vários nutrientes que vão se encaixando. Então, É um não existe nutriente um. principal que precisa de um segundo nutriente para se fixar, né? E assim, Exato, e assim vai. Então, quando existe uma alimentação muito pobre, né, em nutrientes, é muito comum que haja uma fadiga, é muito comum que aconteça esse processo de desbiose, né? Então, começou o processo de desbiose, iniciou o processo inflamatório. Iniciou o processo inflamatório, o sistema imunológico, ó, tá em cima. Entendeu? Então, é muito importante se falar da qualidade da alimentação e não apenas de um nutriente específico que vai ser, né, aquele nutriente que vai salvar a vida de alguém. Não, é um contexto, é um conjunto. mas eu posso ter um raciocínio assim, vou alimentar a minha microbiota. Né? Acho que os Sim, pais dos autistas estão aqui, né? Das crianças que precisam desse upgrade, assim, né? Para a vida, assim. Eu acho que a gente pode seguir essa linha de raciocínio, a gente deve seguir essa linha de raciocínio, o que que sabe? mata uma microbiota saudável? O que que mataria uma Comida microbiota ruim, saudável? Comida né? ruim, Fast food, corante, conservante, né, aquilo que tem química, comida de mentira, ultraprocessados. Isso. Isso né? acaba, isso arrasa com uma microbiota que é saudável. As Excesso de comidas que vem dentro do medicações. saquinho. Aham. E as medicações, né? De um modo geral, antibiótico, né? Então, quando se começa a ter uma qualidade de vida, o sedentarismo em si, o dormir pouco, né? Então, essa microbiota ela vai ficando mais prejudicada. Quando eu quero melhorar minha microbiota, eu sempre digo que nós precisamos do pré-biótico. Né? O que é o pré-biótico? São as fibras, as vitaminas e os minerais. Então, parece pouco, mas 25 gramas de fibra ao dia, para você conseguir aquilo ali, você realmente precisa sentar para comer, você precisa se organizar para no teu ambiente de trabalho levar frutas, né? Para no horário do teu almoço e do teu jantar, você ter na tua refeição legumes e salada, Uhum. né? Para que você realmente alimente essa microbiota. Né? Toda essa questão dos probióticos, né? Essas bactérias positivas que precisam colonizar o meu intestino, elas são alimentadas pelos pré-bióticos. Então, se eu não consumo fibra, você pode ter certeza que você já vai ter uma desbiose instalada, um desequilíbrio nessa microbiota, onde quem tiver mais forte vence. E assim, aquela coisa de o leitinho fermentado, enriquecido pelas bactérias,
sei lá, o que que você aconselha, assim, pelo que eu entendi, você prefere ir pelo caminho de buscar naturalmente esse enriquecimento, É, né? no caso do leite fermentado que a gente vê no mercado, é, a criança ela precisa consumir uma quantidade, depois dos 2 anos, se é permitido começar a inclusão de açúcar, né? Mas essa inclusão de açúcar é limitada também, né? Porque está liberado que pode aproveitar. E um leitinho fermentado daquele tem quase que a quantidade inteira de açúcar que uma criança precisa ao dia. Né? Sem contar que no intestino mais inflamado, o leite traz processo inflamatório maior. Então é como se eu estivesse querendo trocar 6 por meia dúzia. Eu quero ajudar com o lactobacilo, né, com esse probiótico, a minha microbiota, mas em contrapartida, eu estou inserindo ali o açúcar, que acaba com a minha microbiota, e o leite, dependendo da sensibilidade que a pessoa tem ou a criança tem, né, em digerir esse leite, estragou mais ainda a microbiota do que ajudou. Esse lactobacilo ele não consegue aderir na mucosa. Entendeu? Você está comprando gato aí por lebre. O maravilhoso é que a Pri tem as receitas, né, Pri? Ela tem receita de chucrute. Tem o danoninho. Tem danoninho de inhame. Tem o próprio Yakult natural, feito com leite vegetal também. Ah, esse eu não vi. Eu vou olhar lá de tem novo. o Yakult. Eu não sei se eu coloquei lá, amiga, mas eu te mando. Quem quiser me fala que eu mando. Mas não é difícil, não. É muito bacana. Bem gostoso, com aquele azedinho, sabe? Do Yakult. Pode bater com fruta, se preferir também. A gente acaba tendo que inventar umas modas, né? Porque tem que dar ferramenta. Tem que falar, mas tem que dar ferramenta para se trabalhar em casa. Sim. E é bacana, amiga, também falar... então, o que eu dou para o meu filho, né? O que eu coloco para ele comer? Eu sempre falo que aquilo que você consegue pegar na árvore, você pega na terra, né? Tudo que não passou por processo nenhum praticamente é o que o seu filho precisa para desenvolver e ter saúde, sabe? Eu sempre digo que dentro da nossa casa, dentro dos nossos muros, quem cuida é a gente, né? Nós somos essa autoridade aqui dentro. Ô, Pri, uma coisa em comum, além de ser comadre, né? Uma é madrinha da outra, gente. Ai, que lindo! Eu lembro, assim, os momentos que eu mais chorei na minha vida foi no casamento da Pri. A gente tava até falando disso essa semana, né? Muito emocionante, assim, muito marcante pra mim. A gente tem horta, né, Pri? Temos. A Pri tem uma horta linda. Eu também tenho o meu cultivo da minha horta. Assim, é muito gostoso envolver as crianças nisso, nessa atividade, né? É muito saudável. Sim, desde o início. Se eu pudesse dar um conselho para todos os pais, mesmo os que moram em apartamento, é ter hortinhas em casa, nem que seja de temperinhos, né? Tomatinho, cereja, temperinhos. Né? Nem que seja o mais simples, né, de cultivo, né? Olha, sim, só para estimular. Tem o estimular, vale por estimular o comer saudável, né? De você saber que sai da terra, né? Sai dali. A gente tem que voltar ao natural, né? Ao simples, né? Tem uma pergunta aqui, ó. Precisamos. Fizemos uma dieta sem glúten e sem caseína para o meu filho. Muito difícil. Ele recusou o leite vegetal e não comia mais nada. Depois voltamos a dar fórmula. Tô te ouvindo. Eu acho que deu uma travadinha, mas eu tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá? Voltou normal agora pra mim. Tá. Quando a gente vai fazer essa retirada, a retirada sempre é muito gradativa, para que a família venha se adaptar e a criança também, né? Mas quando a gente faz a retirada, a gente precisa também continuar observando o que falta nessa criança. A gente precisa potencializar esse cérebro. Né? Então não é somente retirar a caseína e glúten. Né? Uma criança que não come, você não pode fazer esse percurso muito rápido e sem acompanhamento, porque senão se frustra mesmo. Né? Então pode ser que você volte para a fórmula. Mas qual é a fórmula? O processo inflamatório ele permanece? Né? Você tem que fazer isso com acompanhamento, papai. Sempre com acompanhamento. Senão você não consegue mesmo, não.
Tem todo um ambiente também, né? Às vezes a contaminação cruzada, ela tá ali. Então, os pais, eles precisam desse apoio, Cela, do acompanhamento. Sim. Não é fácil mesmo. Não é fácil porque às vezes a criança fica só naquilo ali. Então, enquanto os pais não perceberem, e pode ser que essa resposta ela demore a acontecer. Essa resposta comportamental pode demorar, né? Às vezes a criança regride para avançar. Sobre essa coisa comportamental de comida, eu tenho uma experiência, eu não sei se isso é, mas é uma experiência boa para minha família, assim. Tudo que tá no meu prato, tá no prato das crianças. A nossa refeição realmente é Sim, comum. Às vezes está num restaurante sim. que vem uma porção muito grande, a gente vai tirar do nosso prato exatamente o que a gente come junto, no mesmo momento, é um ritual. E eu acho que isso ajuda Aham. muito no incentivo, né, Pri? Assim, Sim. é a experiência que eu tenho tido, assim. Os meus Quando a filhos. gente fala de criança típica, Cela, a gente sempre é um pouco diferente quando você vai tratar uma criança típica, atípica, dentro de um quadro de seletividade com disfunção sensorial, tá? Ou com alguma dificuldade alimentar. Ela já sentiu dor, ela tem uma memória ruim, né, uma memória negativa, que precisa de acompanhamento com uma fono, com uma TO, às vezes um gasto Sim, para ver se ainda tem ali algo acontecendo por dentro que a gente não consegue perceber, olhando assim do lado de fora. É uma criança, às vezes, que não dorme, é uma criança que está agitada, é uma criança que tem disfunções sensoriais ao ponto de não conseguir ficar sentada numa cadeirinha, né? uhum, Tem estereotipias. Então, é diferente. Né? O objetivo da nutrição é fazer com que essa criança fique menos inflamada ao ponto de aceitar o ritual daqui a pouco de toda a família. Mas é um sim. processo, Mas eu né? É um digo assim, que se a processo. família não tem esse ritual, fica muito mais difícil, né? O ambiente, É o que o eu tenho ambiente observado. modula. Sim. Ainda mais quando se trata de criança típica, aí sim. Aí quando a gente vai falar com esses pais, muitas vezes a rotina alimentar, amiga, eles saem do consultório, né? Uma avó tá Chegam falando que tem que tratar apresentando. primeiro o paladar dos pais. É verdade. Às vezes é mesmo. E quando que a gente começa a tratar o paladar dos pais? Quando o exame da criança vem todo alterado. Colesterol tá bombando, triglicerídeo tá bombando, insulina lá no topo. E aí, quando você olha aquilo ali, você vai conversando com a família, né? Não, a gente coloca um bacon no feijão, uma calabresa, né? Uma costelinha de porco, assim, bem, só de vez em Bem quando. De light. vez em quando, de vez em quando todo final de semana para uma criança de 3 anos, sabe? Aquele copão de sorvete, um milkshake. Gente, não é só o peso que está alterado, né? A qualidade de vida dessa criança é um cérebro, um fígado que já está com as enzimas gritando, né? Mas eu sei que muitas vezes a gente faz porque nós aprendemos assim, né? E não é culpa de ninguém, nós simplesmente colocamos nos nossos filhos o melhor que a gente achava. Eu acho que é nisso daí que muitas vezes os pais se emocionam lá no consultório, porque quando eles olham aqueles exames e eu vou dizendo por que que tá assim, esses marcadores, eu sinto que eles sentem culpa, né? Poxa, não precisava, meu filho não precisava estar assim, né? Mas não é culpa. Não existe uma culpa. A gente faz sem a intenção. Mas, de fato, a gente não espera, né, que um exame dê alterado. E quando dá, a gente precisa tomar muito cuidado. Né? E aonde entra aí, sai o bacon do feijão, vai saindo o churrasco de quase todos os dias, vai mudando, a família vai entrando no eixo por conta dos filhos, Ô, né? Pri, a gente tem que caminhar assim para a nossa despedida. Você acha que a gente pode falar um pouquinho sobre essa seletividade em outro momento? A gente falar só sobre isso, sobre as crianças atípicas, sobre. Podemos, Porque todo mundo perguntou muito sobre essa seletividade, né? Para você trazer algumas dicas, algumas ferramentas, alguma podemos. ajuda, Dar uma live nova, amiga. né? Aham. A Clara tá falando, oi Clarinha, meu amor, que saudade! Sua bebê princesa linda, com 2 meses. Ela tem muita cólica e usa Colidis diariamente. Colidis para o bebê ajuda na construção da microbiota? Sim. Toda cólica, normalmente a cólica,
ela tem toda uma questão fisiológica, né? Uma maturidade gastrointestinal que está acontecendo ali, né? Mas uma criança que chora todos os dias, dia e noite, tem muito a ver, muitas vezes, com a questão ali da microbiota da mãe que passou para essa criança. Então, se existe algo que faz mal para a mãe quando ela come, provavelmente vai fazer mal para aquele neném quando essa mãe comer. Porque ela entra num processo inflamatório e essa criança sente. Então, se a mãe se sente mal quando ela bebe um copo de leite, pode ser que essa criança não consiga digerir adequadamente aquele leite. Se é uma mãe que tem uma distensão abdominal quando consome um ovo, pode ser que essa criança... É até importante falar, eu tive uma paciente que ela, quando ela começou a amamentar, né, comecei a fazer o acompanhamento dela, e essa criança chorava muito. Não tinha o que consolasse essa criança. E uma das coisas que a mãe consumia muito era ovo. E aí, lá na introdução alimentar, ela voltou, né, para começar o acompanhamento da introdução alimentar. Então, eu conversei a respeito do ovo, né, do cuidado que a gente precisa ter, da maneira que deve ser inserido. Aí, naquela semana, ela começou com o ovinho cozido, né, como manda ali a Sociedade Brasileira de Pediatria, cozido, partidinho e tal. Só que a criança não chegou a experimentar esse ovo. Só que ela ficou com os vergões no pescoço. Aí a mamãe achou que fosse do babador, né, uma reação cutânea, pananana. Na outra semana ela ofereceu o ovo. Essa criança ficou toda empolada. Toda empolada. Né? Então, aquela cólica que ela sentia lá no início tinha muito a ver com aquilo que aquela mãe consumia, essa criança já não digeria. Então, toda a cólica ela precisa ser observada. Como é que é o cocô? Né? Essa criança está muito constipada, o cocô dela está muito mole o tempo todo, né? Uma criança que está ficando assada, isso tudo precisa ser observado para a gente entender o que está acontecendo com ela. Mas tem o Colic Kids é lindo. Super dedicado, está perguntando assim, sobre educação, sobre alimentação escolar. Ela é a base de alimentação de muitas crianças. Ela dá conta? Então, nem sempre, né? Depende muito. A intenção do governo é sempre fazer com que dê conta, né? Mas na realidade a gente sabe que não. Né? Essa criança ela precisa ter uma alimentação em casa também. Né, amiga? Assim, às vezes peso e altura, eles podem estar muito adequados, mas eles não são sinônimos de nutrição. Essa criança ela pode não estar nutrida com peso adequado, viu, papai e mamãe? Tá? Então, assim como uma criança muito magrinha, ela pode ter um colesterol super alto porque está consumindo ali fritura, está consumindo muitos produtos que não deveriam, produtos ultraprocessados, assim como eu pego uma criança acima do peso também. Tá? Então, estar no peso adequado nem sempre é sinônimo de estar nutrido. Uhum. Né? E aí, para saber se essa alimentação tá boa, eu sempre olho ali os exames, né? Todo o relato do papai e da mamãe, para entender se tá dando conta ou não. Que delícia compartilhar essa maternidade toda. Tem muito ainda para falar, né, amiga? Tem muita maternidade aí. Muita coisa para falar. Eu acho assim, que os pais que têm crianças, né, autistas, o pai que fez a pergunta, eu acho que se quiser, né, Pri, te procurar, bater um papo, você tá aberta, né? Sim, a gente pode perguntar. Aprofundar esses temas depois, né? Ali no meu Instagram tem um linkzinho que acessa ao contato do consultório. Né? Então, se quiser fazer alguma pergunta, né? Se a gente não conseguiu responder do jeito que, pelo tempo, pode perguntar, eu posso ajudar. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui. Priscila, muito obrigada. Eu amei esse reencontro. Esperamos o pessoalmente, né, amiga? Vem pra cá. A Marcela é aquela que leva a gente pro mato, gente. Ela conseguiu tirar a gente de dentro de casa, né, amiga? Para levar pro meio do mato aqui. Eu tive em Cuiabá quando o Teteu nasceu, né? Eu não tinha conseguiu tirar a gente de casa com o Teteu recém-nascido.
E eu fui lá, né, amiga? Eu sou muito cara de pau, né? Eu tava pensando nisso. Deveria vir de novo. Que a gente está Eu, precisando de você aqui em casa. Você e de Epáfras. eu vou. Eu vou sim, mas eu quero que você venha aqui, tá? Que você tá me devendo uma vinda aqui. Ah, ela, outra tá mandando cantar. Essa live vai ficar gravada, rapaz. Como é que a gente canta na É, live? já deu nossa hora também. É. Depois a gente canta numa live lá no privado, lá no Gente, pessoal, eu e né, a amiga? Priscila, a gente compôs umas músicas, né, Pri? Lembra? A gente fez umas Sim, letras tá no muito meu lindas, né? coração. Sim, É, eu acho que é uma amizade, a nossa amizade é um tesouro. E que é delícia a verdade, gente amiga. poder compartilhar a nossa profissão e poder encontrar a nossa profissão, né? É Verdade. muito bom ter o Ebinho, o Fábio Júnior, a Fernanda. Fernanda, a gente A tem outra Pri coisa em também tá comum. aí. A gente é cria do Pastor Weber, Ana né, Pri? Paula. Nós somos cria Sim, do Pastor Weber. é Então, a gente é meio verdade. irmão do Como eu Ebinho e da agradeço a Deus. Fernanda, eles estão aí. Eu acho que a gente devia se encontrar assim, ó. Viu? Eu fui lembrar. A Pri tá aí também, ó. A Pri, olha como é que ela tá linda, maravilhosa, mãe de Gata, né? dois, lindo. Gente, muito obrigada por vocês terem vindo. Muito obrigado. Araci, um beijo, meu amor. Obrigada, gente. Eu amei estar aqui. É, Eu também. vamos ir compartilhando. Se vocês quiserem outros assuntos, a gente vai desenvolvendo, né, Pri? Isso aí. Manda mensagem, né? Passa lá no feed da Pri, ela tem um monte de dica, um monte de receita, um monte de coisa para inspirar, motivar você a fazer o certo, né, Pri? Isso aí. Meu Beijão, propósito. beijão aí, Beijo, amiga. viu? Deus te abençoe, tá? Fica com Te Deus. amo. Também Beijo. amo. Tchau.